E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Vamos fazer a leitura da palavra. Eu quero ler um versículo também conhecido, Hebreus capítulo 4, versículo 12, para a nossa meditação. Hebreus 4, verso 12. Vamos à leitura. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Grande Criador, te damos graças, Senhor, porque sempre quando o Senhor dá oportunidade para ouvir, é bom. E dar também o ouvido, porque temos que ouvir o que o Espírito fala. E aqui estamos prontos para isto, Pai. Ter o ouvido ungido, para ouvir o que o Espírito fala. Fala com cada um de nós, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que reconhece a sua eleição em sua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, muito obrigado. A mensagem não lhe é segredo. Agora existe um mistério dentro disto. Por que a mensagem não lhe é segredo? Sempre foi um segredo. E a mensagem foi segredo no tempo de Jesus. Só que para os eleitos não era segredo. Eles ouviam e entendiam. Quando Deus fala algo, somente os seus filhos podem ouvir. Talvez você não dê muito valor a esta audição que você tem. E você deveria dar valor, porque você está distinguindo entre tantas vozes, uma voz. E se não distinguir, você não tem a audição correta. Porque Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isto quer dizer que há muitas vozes, mas as ovelhas não ouvem as outras vozes. E nem tampouco se confunde, pensando que aquela voz é a voz de Deus, quando não é. Os filhos não confundem. Os filhos sabem quando é o pai que chama, a mãe que chama. Os pais sabem quando os filhos choram. No meio de tantos filhos, eles distinguem choro. Parece que todo choro é igual.
Mas eles, como pais, sabem distinguir aquele choro. Sabe que é o filho deles. E Deus também conhece seus filhos. Se não fosse assim, não teríamos nem escrito tais versículos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas não seguem ao estranho. Que o perigo de seguir o estranho é que o estranho te mata. Mas eu sou ovelha de Deus. Você é ovelha de Deus. Mas se você for como Abel, o Caim vai te matar. E se você procurar na Bíblia, Abel era um homem bom, um homem justo e, acima de tudo, revelado. Mas ele não distinguiu quem andava com ele, não teve discernimento. É meu irmão. E sendo meu irmão, eu posso andar com ele, ele pode andar comigo, porque é meu irmão. Ele não teve uma revelação para aquilo. Ele conhecia que era um irmão, mas ele era um irmão natural. Mas ele não tinha a revelação para ver que aquele irmão não era próprio para ele andar com ele. Que aquele irmão iria o matar. Mesmo ele tendo luz, mesmo ele tendo revelação. Porque tem hora que o irmão te mata, e você diz, bom, mas eu estou protegido porque eu sou filho de Deus. E Abel também creu. Mas andou com a pessoa errada. Ontem nós estávamos falando sobre isso. Andar com a pessoa errada. Anda com a pessoa errada e a pessoa te mata e você pode já morrer inocente. Mas você tem revelação para tudo? Se você tem revelação que Deus é um, é bom. Se você tem revelação que Deus mandou um profeta, é bom. Se você tem esta revelação que a mensagem do profeta é verdadeira, é bom. Mas se você tem esta revelação, por que não tem a revelação com quem você anda? Não discerne o Espírito quando você ouve as coisas. A gente tem que ouvir e ter percepção espiritual para aquilo. Todos nós precisamos disso. Porque Deus faz algo por nós, mas é o Filho que percebe. E o Filho tem revelação com quem anda. O Filho tem revelação a quem ouve. Porque senão, nós vamos ficar que nem os outros. Tudo fala em Deus, tá bom. E nunca foi bom. Que até o diabo fala em Deus. Aí tá bom? Não está bom. Tudo que fala em Brana está bom. Mas o diabo também fala em Brana. Tá bom? Tudo que fala em terceira etapa é comigo mesmo. Mas o diabo também fala terceira etapa. Pastor, eu não sabia disso. O diabo só não falava a terceira etapa antes de nós falarmos o que ela era. Depois que falamos o que era, o diabo passou a falar também a terceira etapa. Ele não sabia, a irmã Brana disse que ele não sabia. Porque ele só sabe quando você fala. E o irmão Brana levou tempo para falar o que era. E o povo levou tempo para descobrir o que era a terceira etapa. Mas depois que ficou sabendo mais as minúcias, tudo trocadinho. Foi trocado isso daí, a miúdo para você. Aí o diabo escutou aquilo também. Aí ele arrumou a terceira etapa. E aí você começa a escutar, o fulano está pregando a terceira etapa também. O Beltrano está pregando a terceira etapa. Aí você vai ter que ter discernimento. Irmãos, eu não quero que vocês fiquem comigo. Eu quero que vocês fiquem com a palavra. Porque ficar comigo é uma coisa, ficar com a palavra é outra. Então você deve ficar com a palavra. Se você ouviu a voz de Deus, e esta foi a voz que Deus falou a primeira vez com você,
Foi esta voz de terceira etapa que você ouviu? Foi esta voz? É a voz de Deus? Então você não confunde com mais nenhuma terceira etapa. Você não confunde. Não tem de confundir. Nós estamos no tempo do maior discernimento. Se você não tiver esse discernimento, você vai se enganar, porque o diabo também prega a terceira etapa. E muito bem. Só que ele tem suas reservas. Isto aí não. Isto. A última eleita entrou. Não. E o novo nome? Ah, não, aí não. Então o diabo está pregando a terceira etapa. Ele prega a terceira etapa até certo ponto. Depois não prega mais. Porque ele não dá conta. Ele não deu conta de crer. Irmão Branham diz, se você não fala, o diabo não sabe. E ele diz, se eu não falo, então ele não sabe o que é essa terceira puxada. O próprio irmão Branham falou sobre isso nos selos. Então, se o irmão Branham não falou nos selos, o diabo não ficou sabendo. Mas se o irmão Branham falou depois, e o diabo não pegou, irmãos, não foi só o diabo que não pegou. Os irmãos que andavam com o irmão Branham também não pegou. E os irmãos eram gente boa, não era do diabo. Porque todo mundo estava com os olhos voltados aos 7 selos. E até fazendo perguntas para o irmão Branham, se você prega o 7º selo nesta noite, então termina todas as coisas? Eles estavam preocupados com isso. Vai ser o fim do mundo, vai ser fim de tudo. Nessa noite, que o irmão vai pregar o 7º selo, não é assim. Porque as pessoas não tinham entendimento ainda do que era o 7º selo. Eles não sabiam quem era o 7º selo. O irmão Branham pregou no 7º selo quem era o 7º selo. E quem ouviu não pegou. Isso falta ser filho. Mas também nós lemos o 7º selo. 29 anos eu li. E não fiquei sabendo quem era o 7º selo. 29 anos. Porque nós ainda estávamos empolgados com a primeira e segunda etapa, e aquilo era que nos dominava. Então nós não ficamos sabendo. Quando aquilo se abriu para nós, já havia aberto para o profeta em 63. Mas nós demoramos, porque a mensagem demorou mais chegar aqui. País de fim de mundo. Ela chegou na América, no primeiro mundo. Agora, para nós, país do fim do mundo, chega para o final. Mas que chegou, chegou. Agora, o que país de primeiro mundo não sabe, o fim do mundo sabe. E aí que você tem que perceber a voz que você está ouvindo, se foi a mesma voz que te falou a primeira vez. E eu te garanto, se você ouviu uma terceira etapa antes de eu pregar para você, se você ouviu e engravidou com aquela terceira etapa, essa daqui não entra em você nunca. Ela vai bater e voltar. Ela bate e volta. É um cheque sem fundo. Para você. Ela vai bater e voltar, porque o ventre está cerrado com aquilo que você já ouviu. Que você creu. E nada mais entra. Você sabe que as pessoas pentecostais que engravidaram com a Santíssima Trindade, até hoje nada mais entrou nelas. Você não vê elas vir para a mensagem e aceitar a mensagem. Porque elas se engravidaram com aquela semente. O profeta diz que quando se engravida, o ventre fecha. E aí, fechou com uma gravidez errada. E ela vai ter que produzir aquilo. Aquilo que ela engravidou. O crente engravidou com uma coisa que não era ainda a semente do dia. Já está satisfeito e não quer ouvir mais nada. Fez como Laodiceia. Não quer mais nada. Não quero ouvir mais ninguém, não quero ouvir mais CDs, já temos o suficiente, eu não preciso de mais nada. Então ali virou uma Laodiceia. Já estava engravidado. Não entrou mais nada, não entra mais nada nas pessoas. Mas quando você ouviu a mensagem e aquilo foi a voz de Deus para você naquele dia, deve continuar sendo a voz de Deus até no arrebatamento. Agora, se você não entendeu como a voz de Deus, até hoje ela não é a voz de Deus para você.
Mas se você é a pessoa eleita, aquilo é a voz de Deus. Ele que não entendeu no início. Mas espera lá, quanto tempo faz que vocês escutam? Irmão, já era para ter entendido. Já era para ter entendido a voz. Essa é a voz, não a voz do Osmar. A voz de Deus. A voz da terceira puxada. A voz da revelação. Se aquilo você ouviu, aquilo continua com você. Cada vez que Deus fala, que seu Pai fala, você diz amém. Estou presente, estou aqui, eu creio. E não confundo, Pai, a sua voz com a voz de outros que fala quase igual. Isso não me confunde. Eu tenho discernimento da sua voz. É por isso que disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas não seguirão ao estranho. O estranho, naquele tempo de Jesus, Anás e Caifás. Estranho? Eram os homens que o povo mais conhecia. Voz estranha? Quer dizer, não, voz estranha que chegou por última, que foi a voz de Jesus? Não. A voz estranha era dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, dos essênios. A voz estranha era a voz dos sacerdotes, do Anás, do Caifás, que já falava há muito tempo, mas era o estranho. E Pedro era a ovelha que ouviu a voz de Deus. Pedro não seguiu, nem Jesus mandando ele embora. Não quereis vós também ir? Ele diz, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? E esse homem sabia. Mas ele diz, tem que ser estudado. Não, estudado não sabe. Tem que ser um Pedro da vida. Ele tem eleição. Ele não precisa de estudo. Irmãos, me perdoe, mas quanto mais a gente estuda, mais cabeçudo a gente fica. A gente acha que a gente que a gente sabe alguma coisa porque a gente estudou. Então, mais cabeçudo a gente fica. É pior. Agora, Pedro, você olha nele, não tinha nada. Quando ele falava, não era ele. Jesus teve que falar para ele, não, Pedro, você está certo. O que você recebeu agora foi meu Pai que está no céu que te revelou. Não foi carne e sangue que te deu esse conhecimento que você não tem. Você não tem estudo, você não sabe nada, mas meu Pai que está no céu é que te revelou. Agora, Pedro ouviu esta voz, irmãos, e um dia ele não teve condições de confessar aquela voz diante da criada, diante do sinédrio, ele não teve condição. Quem sabe você não tem condição de confessar que o Cordeiro saiu do trono e que está em companheirismo conosco? Porque um dos piores no Brasil somos nós. Um dos piores da Galileia era Jesus. Um dos piores da América era Brana. Você, não, era o melhor. Não, eram os piores. Porque ninguém queria. Ninguém queria seguir Jesus. Hoje todo mundo quer seguir Jesus. Isso é um engodo, é um engano. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Todo mundo quer Jesus. Eu queria saber se eles queriam Jesus do jeito que Jesus é hoje. Se você não entender, falta de ouvir a voz do Pai. Jesus é Brana. É difícil as pessoas terem entendimento, revelação para isso. Ele diz, não, mas Jesus é Jesus. Não. Jesus é Jesus durante as eras. Mas quando ele saiu do trono, que ele pisou na terra, ele era Brana. Jesus era Brana. Você acha que dá para as pessoas ter discernimento disso daí? Não, eles vão continuar falando em Jesus. Eles continuavam falando em Moisés e Jesus falou, vocês são filhos do diabo. Mas espera lá, nós falamos em Moisés, nós somos filhos de Abraão. Vocês são filhos do diabo. Vocês fazem o que o vosso pai sempre fez. Qual dos profetas vossos pais não mataram? E vocês estão com pedra nas mãos para me jogar. Já vimos que tem Beelzebu. Eles queriam se livrar de Jesus de toda forma. Agora, chamaram Deus de Beelzebu. Eles não ouviram a voz dele. Eles não tinham capacidade para ouvir aquela voz. Era a voz do Pai. Eles não conheciam porque ele, Cristo, não era pai deles.
A revelação dos trovões, a revelação dos selos, é a voz do Pai. Mas pai Brana não é pai deles. A voz de Deus, quando você lê na Bíblia, nas mensagens de Mombrano fala da voz de Deus. Deus tem uma voz na terra. E cadê essa voz? Você sabe que era a voz de Brana. Era Deus num homem. Mas é difícil as pessoas admitir aquilo, porque elas não são filhos daquele pai. Então eles não ouvem aquela voz. Os trovões têm uma voz. Tem 7 trovões, 7 vozes. Dos 7 trovões, todas pronunciadas por uma voz. Foi 7 trovões com 7 vozes. Mas quando foi pronunciado os trovões, foi pronunciado na voz do 7º anjo. Mas eram 7 trovões, eram 7 vozes. Cada trovão era uma voz, mas era a voz de Deus. E por isso a Bíblia diz 7 Espíritos de Deus. Aí você procura, será que Deus tem 7 espíritos à parte, assim, tudo repartido? Era 7 homens que comportou em sua era o Espírito de Deus. Numa era, na outra era e assim por diante. E Deus chama 7 Espíritos de Deus. Tudo estava num homem só. E as pessoas naquela era ouviam aquela voz e pelo Espírito Santo entendiam aquele homem, o que ele estava pregando. Porque a mensagem não era segredo. Você vê que a mensagem de Jesus era segredo para o Anás, para o Caifás. Perguntava para o Anás, para o Caifás, você sabe da mensagem de Jesus? Não, não quer nem saber. Talvez você pergunta para alguns, você conhece o CD do Osmar? Eu não quero nem ver. E eles estão certos, irmãos. Estão certos. Eles não são filhos da revelação. Eles estão certos. Eles não podem ouvir essa voz. Esta voz é enjoativa. Os atordoa. Eles querem ouvir outras vozes que condenem esta voz. E como é bom os pregadores que condenam a revelação dos trovões, os pregadores que condenam Cristo ter um novo nome. Já foi pregador que andou comigo, que condena Cristo ter um novo nome hoje. E foi o William Branham que diz que Cristo tem novo nome desde quando subiu. E eu estou falando desde quando ele desceu. Porque se ele subiu há 2000 anos atrás, ele desceu em 63. Esse mesmo Cristo desceu. E quando desceu, ele não desceu em outro nome. Ele desceu, não desceu no HM6, que era Gran, mas ele desceu no HM7, que era Brana. Quem pôde entender essa voz? Eu estou aqui com esse título, a mensagem não lhe é segredo. É simples. A voz de Deus não lhe é segredo. Você é filho dele. Mas todo mundo... Quem é filho de Deus? Todo mundo levanta a mão. E quem sabe os trovões? Ah, você não sabe? Mas os filhos de Deus entendem a voz. O profeta diz que o trovão é uma voz. Diz que é a voz de Deus. E o profeta diz que os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Não sabe? Você pode perguntar. Agora, acho que eles estão aprendendo. Agora você tem que saber que o inimigo também vai falar o que são os trovões. Mas eles não sabiam. Até poucos anos atrás. Eles não sabiam. Mas agora já foi falado o que são. Foi batido mais naquilo. O que são? O inimigo agora vai falar também o que são os 7 trovões. E você tem que captar a voz, a mensagem de Deus naquele dia que Deus falou com você. Se você não tiver percepção espiritual para poder captar esta voz, a mensagem vai continuar sendo um segredo para você. Eu creio que vai dar tempo de eu chegar aqui. A mensagem tem sido um segredo para muita gente. Vamos perguntar, porque eu estou com parágrafo aqui, pergunta para as pessoas. A terceira etapa é segredo? Alguém diz, não, ela foi revelada. Pergunta para eles,
O que é? Se ela foi revelada, o que é? Hoje o diabo já sabe porque foi falado. Quando é pregado uma vez só, irmãos, passa por alto todo mundo. O irmão Brana pregou uma vez só. Passa por alto. As pessoas não vê. Ontem estava falando, hoje de manhã estava falando sobre isso no Rio de Janeiro. Deus disse para o irmão Brana, não diga a ninguém a terceira etapa. Deus não disse para ele, não pregue. É não diga a ninguém. Por isso você procurar os pregadores que andou com o irmão Brana, você sabe? Não. Ele falou para você? Não. O irmão Brana não falou para eles. O irmão Brana obedeceu a Deus. Mas o irmão Brana pregou. Pregou. Muitos deles estavam na reunião. Mas o irmão Brana obedeceu o que Deus disse. Não diga a ninguém. Isso quer dizer, não diga a nenhuma pessoa. Mas ele pregou para o público. Ele disse o que eram os trovões para a igreja. Ele deu os livros para o povo. Ele disse o que era a terceira puxada na igreja, pregando com aquela unção do Espírito, o que era a terceira puxada. Ele disse, essa terceira puxada estava clara, é a abertura da palavra. A revelação dos 700 foi. Ele falou, só que ele não disse. Se ele tivesse dito para o irmão Peregrin, que é um grande veterano na mensagem, tinha falado para nós todos, mas o irmão Brana não disse a ninguém. Se ele tivesse dito para os grandes pregadores da África, eles teriam falado para nós, mas Deus falou para ele, não diga a ninguém o que é a terceira etapa. Então eles não sabem, porque o irmão Brana não disse a ninguém, a nenhum amigo dele, a nenhum ministro em particular, como ele fez com a primeira e segunda etapa, que os ministros rodearam-no. O irmão Brana, Deus quer que nós ficamos sabendo também disto. E ele falou. Aí enrolou o ministério dele. Deus falou para ele, eu não te disse para não falar? Agora você está com a linha da sua pescaria aí toda enrolada. Eu te disse para não falar e você falou. A segunda puxada, eu te disse para não falar, você falou. Ele falou para alguém, para ministros. Mas a terceira etapa, Deus diz, não diga a ninguém. E ele não falou para ninguém. Eu ainda não conheço nenhum homem que andou com o irmão Brana, que chega aqui no Brasil e diz, olha, irmão Brana disse para mim o que é os 7 trovões. Irmão Brana disse para mim o que é a terceira etapa, a terceira puxada. Não teve nenhum, por enquanto, que eu conheça, que possa dizer que o irmão Brana disse. Porque o irmão Brana não disse. Esse tempo todo, o irmão Brana não disse para eles. Quando eles andaram com o irmão Brana, comeram com o irmão Brana, dormiram com o irmão Brana, pescaram com o irmão Brana, caçaram com o irmão Brana, e estiveram no monte pôr do sol com o irmão Brana. Eles viram aquelas coisas acontecer. Mas o irmão Brana não falou para eles. Eu acho interessante isso, moço. O irmão Brana não falou para ninguém e pregou para todo mundo. Ele diz, mas como pode? Ele não falou, não diga a ninguém. Isto é, se você fala para alguém, esse alguém quer ser o tal. Então não diga para ninguém. Fica só entre você e eu. Era Deus e o profeta. Porque Deus era um profeta naquele dia. Aquilo foi guardado, foi sustentado. Daquela forma, irmão Brana não falou aquilo. Então, guarde bem. Esta palavra, ela é viva e eficaz, ela é penetrante. Agora, qual palavra é penetrante, senão a palavra do dia? Você não pode pegar uma palavra dos dias de Moisés, irmão Brana diz, ela não daria certo hoje. Ele diz, a mensagem dos dias de Jesus não daria certo hoje. Ele chegou a falar a mensagem do Pentecoste, dos dias de Paulo, Pedro, não daria certo hoje. E ele diz ainda, se eu viesse com a mensagem à era de Laodiceia, eu estaria errado. A festa das trombetas. Agora, 38, a festa das trombetas. As pessoas, será que não percebem isto?
Quando Deus fala, a voz de Deus é somente para o eleito. O eleito é que vai entender. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então você pergunta, você sabe o que é o sétimo selo? Irmão Brana, irmãos, como o irmão Brana falou o que era a terceira etapa, ele falou o que era o sétimo selo. Ele falou, a gente vê claro ali que ele falou na mensagem, no sétimo selo, ele falou que era o sétimo anjo da constelação que tinha o sétimo selo. Gente, o sétimo anjo, ele disse que representava o sétimo mensageiro. O sétimo anjo representava o sétimo mensageiro. Senhores, esse é o tempo 204 a 206. Então ele falou, ele diz aquele sétimo anjo que tinha o sétimo selo, voou para mim. Então ele estava dizendo quem era o sétimo selo. Mas se você pergunta para eles, você sabe quem é o sétimo selo? Não, é mistério, irmão. Bom, então o que adiantou Brana vir? Se é mistério, não adiantou William Brana estar na terra. Quando nos dias da voz do sétimo anjo, ele revelaria esse mistério. Está revelado. Está dentro da mensagem. Está dentro do sétimo selo, está a revelação do sétimo selo. Dentro do sétimo selo está a revelação. Quem é o sétimo selo? Ele diz, irmãos, observe bem. O 7, ele é o fim. É a vinda do Senhor. Ninguém percebeu nada e ninguém observou nada. Já falei, irmão, o que são os 7 trovões? Alguém diz, não, irmão, é um mistério. Irmão Brana falava de 7 trovões, daquilo que ainda ia acontecer. Eu leio a mensagem diferente. Irmão Brana dizendo que os trovões foram revelados nos selos. São as revelações contidas nos 7 selos, Laodiceia 38. Tão simples. É tão simples. A revelação de Deus é tão simples. Foi por isso que Deus deu a mensagem para ele, alicerce, base principal. Deus escondido e revelado em simplicidade. E o que era isto? Deus escondido em William Brana e revelado na simplicidade de William Brana. Deus escondido e revelado em simplicidade. Era a forma que o homem estava mostrando Deus. Era tão simples que não dava para as pessoas perceber que era Deus que estava manifestando ali. Sempre ele falava em alguém e você fica esperando, vai aparecer alguém. No 7º selo, ele falar, no 172, talvez o que eu estou pregando servirá como alicerce para quando esta grande pessoa vier. A grande pessoa era ele. Mas ele não podia falar, eu sou. Ele não podia falar. Mas ali estava. O eleito é que ouve. Ele é ovelha, ouve a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E se você disser, bom, eu sou ovelha de Jesus Cristo e não de Brana, então você não é ovelha de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo era Brana. É isso que você tem que perceber. Você dizer, todo mundo gosta de falar, não, eu creio em Jesus Cristo. E se firma ali, eu creio em Jesus Cristo, você crê nada. Não crê como os pentecostais, eu creio em Jesus, nós curamos em nome de Jesus, então vamos para as águas em nome de Jesus. Não, aí não. Então você não crê em Jesus, coisa nenhuma. Para começar, isso é o primeiro passo, isso é para beber. Para ir nas águas e se batizar, é beber ainda. E a mensagem que irmão Brana veio pregar não é mais para beber. Agora essa mensagem é para perfeitos. Paulo disse sobre isto. Você dá leite para beber. Ele diz, eu não posso dar um alimento mais sólido para vocês, porque vocês ainda não podem suportar alimento sólido. Então com leite vos criei. 1 Coríntios 3. E Paulo criando o povo com leite, dando leite para o povo. Não podia dar coisa melhor. A igreja de Corinto não podia receber uma mensagem maior, uma mensagem mais forte. Porque falar em predestinação, se você tomar um assembleiano e falar para ele que há predestinação, ele diz, não, está errado. Se tiver predestinação, Deus errou. Eles têm coragem de falar isso. E se você lê a Bíblia, você vê, e nos predestinou. Efésios capítulo 1, verso 5, verso 13, verso 11, e nos predestinou para filhos de adoção. Como que não tem predestinação? Deus faz um vaso de honra e outro de desonra. Romanos capítulo 9. Como que não há
predestinação. Foi Deus quem fez um vaso de honra e outro de desonra. Tem um que é filho, o outro não é filho. Ele já vem para aquilo mesmo. Você não tem que se preocupar. A única coisa é que você tem que crer nessa palavra. Você tem que saber distinguir a voz de seu pai. Amém? Bom, vamos caminhando aqui, logo eu termino. Você pergunta, é só coisa que vocês conhecem, estamos conversando nisso daqui. Você pergunta, e sobre o último eleito? Ah, é mistério, irmão. Ele ainda não entrou. Quando entrar, nós vamos, ó, vamos embora. Não, eu estou te falando do último eleito diferente. Estou falando do último eleito, que para mim não é segredo. A mensagem não é segredo para mim. Eu estou te falando de um último eleito que não é segredo. Esse último eleito que vai entrar e nós vamos ser raptados, esse é segredo. Ele vai entrar e nós vamos ser raptados. Mas eu estou falando de um último eleito que entrou para revelar os mistérios que ninguém sabia. E quando o Cordeiro saiu do trono, é porque esse último eleito tinha entrado. E pergunta, você sabe quem é esse último eleito? Alguém diz, é Cristo. Muito bem, mas é Cristo em quem? Porque Jesus Cristo é o primeiro e o último, sim. Mas se Cristo é o primeiro em Jesus, e agora ele é o último em quem? A pessoa tem que ter revelação. Sempre a gente pensou, eu sou o primeiro e o último, é Jesus aqui, é Jesus aqui. Foi por isso que Mombrana não aceitou chamar ele de Jesus, porque não era Jesus, era Brana. Era Jesus lá, mas aqui não é Jesus, aqui é Brana. Jesus está vestido numa carne agora, era Brana. Isso que eles deveriam perceber, não é Jesus, é Brana. Mas eles não percebem por quê? Falta eleição, falta eles conhecer a voz do Pai. Deus falando conosco. Eu fico pensando, a gente escuta aquele CDzinho, o DVD que o irmão José gravou, que é tão bonito, tão bom, para mostrar por onde Mombrana caminhou lá, as grandes coisas que Deus fez, e ele colocou uma das maiores, que foi em 33. Ele diz, se fosse perguntar para meu pai, seria esta, de 33, mas nunca. Será que eu sou filho de Brana e não sei? William Brana disse que foi no Monte Pôr do Sol. A manifestação maior de Deus não foi lá em 33, quando a bola de fogo veio sobre o rio Rai. Aquilo era a primeira e segunda etapa. Aquilo foi cura de enfermos, batismo nas águas. Foi o início. Mas agora, essa última coisa que Deus fez, irmãos, ele diz, se alguma vez eu preguei alguma coisa inspirada, foi a revelação dos 7 selos. Festa das Trombetas, 36. Se alguma vez eu preguei uma coisa inspirada, ele devia ter dito diferente. Irmãos, uma coisa inspirada foi quando eu preguei o batismo. E lá no rio Rai, a coluna de fogo desceu. Se fosse alguma coisa inspirada, foi aquilo lá. Ele diz, não. Se alguma vez preguei alguma coisa inspirada, foi a revelação dos selos. Por isso que é difícil esse povo ouvir a voz. Eles entendem a voz diferente. Parece que eles ouvem a voz de um pai natural e a gente ouve a voz do pai espiritual. Vocês já notaram isso? E todos nós somos filhos de Brana. Queira ou não, somos filhos de Brana. Até apelidado de branitas nós somos. Todo mundo te chama é disso. Muitas vezes nem nós entendemos. Porque Deus veio nesse dia e o próprio Deus tinha um nome gentil. Você toma o nome de Deus lá atrás, era um nome aramaico, hebraico. Yeshua era um nome hebraico, aramaico. Mas espera lá, e agora? Ele vem nesse dia e o próprio irmão Brana, a hora que vocês tiverem essa mensagem, os crentes da Bíblia têm, se vocês quiserem pedir, peça lá, os crentes da Bíblia. Jeová Jirê, terceira parte, parágrafo 100. É tão bom a gente saber disso. O próprio irmão Brana falando que um gentil, nesse dia final, levaria o seu nome. Um gentil. É o irmão Brana falando, ele não diz assim, eu levo o nome de Deus. Não.
Ele diz, um gentio levará o seu nome nesse dia final. Então isso já aconteceu. Você não tem que esperar acontecer. Isso já aconteceu. Esse gentio chamava Brana. Um gentio levará o seu nome. Amém? Estou dizendo para vocês que vocês podem procurar a mensagem para vocês verem. É Jeová Jireh, parte 3, parágrafo 100. A gente sempre está falando nisso. As pessoas, o que precisa é examinar a mensagem e ver aonde você encontra alguém com o nome desse. Se tinha o nome de Deus, um gentio levou o nome de Deus, por quê? Porque Deus estava naquele gentio. E você sabe que a noiva é gentia, a noiva não é judia. Você não tem que esperar uma noiva judia, a noiva é gentia. A noiva não é de Jerusalém, a noiva é desses países, do lado de cá de Jerusalém. Não tem nada a ver com Jerusalém. Ele veio para o que era seus, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho. Irmão Branham diz, os judeus são servos, mas nós somos filhos. Isso é filhos por predestinação. Amém? Graças a Deus. Eu creio que tudo isso aqui faz muito bem. Ele saiu do trono, é um segredo para eles? Mas não é segredo para nós. Agora deixa eu ler a mensagem para você ver que o irmão Brana é quem disse. A mensagem não é segredo, gente. As pessoas ficam dizendo, isso é segredo. Você fala, terceira puxada, e diz, não, irmãos, isso é um segredo. Conversa com alguns. Hoje eles já estão sabendo, até o diabo já está sabendo. Mas, sempre quando conversava e perguntava sobre isto, dizia, não, irmãos, isso aí é segredo. Aí o irmão Brana vem e diz assim, porém, é 213 o único lugar provido por Deus para adoração, tradução de Goiânia. Porém, quando esse Espírito Santo, a palavra genuína, entra em você. E olha para vocês ver o que é a palavra genuína. Entre aspas está assim, ó, a palavra Jesus. A palavra genuína entra em você. Então, irmão, a mensagem já não lhe é segredo. Vamos parar um pouquinho. Para quem que a mensagem é segredo? Para quem o Espírito Santo não entrou nele. Para quem a palavra genuína não entrou nele. Bom, mas todo mundo fala. Você pega os crentes da mensagem, tem o Espírito Santo, amém, aleluia. Você pega um pentecostal, você tem o Espírito Santo, ei, glória, aleluia, e já começa a falar a língua estranha. Agora você pega um crente da mensagem, você tem o Espírito Santo, sim. Você sabe o que é os 7 trovões? Você sabe o que é a terceira etapa? Você sabe que o Cordeiro saiu do trono e o último eleito entrou? Então a mensagem é segredo para ele. Porém, quando esse Espírito Santo, a palavra genuína, entra em você, irmão, a mensagem já não lhe é segredo. Você entende a mensagem, é a voz do seu Pai. Deus falou através de William Branham. Eu tenho dito, meu Pai Celestial veio e entrou no meu Pai terreal, que é Branham. Branham é nosso pai na fé. Abraão era nosso pai na fé. Por isso que você tem que saber que irmão Branham falava, Abraão. Olha para você ver HM de Abraão. Porque Abraão é pai na fé. E a fé que você pode alcançar é quando esse HM do tempo de Abraão, que encontrou com Elohim e conheceu os mistérios que estavam no coração de Sara e disse para ela o que ela estava pensando. E foi o mesmo que Deus estava ali em William Branham, dizendo para a igreja o que a igreja sofria, o que ela passava. Deus estava numa carne. E as pessoas então não perceberam isso. Até hoje eles não têm percebido. Não é idolatrar um homem, não. Vocês têm que saber, o irmão Branham diz, não é o homem, é Deus no homem. Não é o homem. Só que para você ver Deus, tem que olhar em alguém. Eles queriam ver o Pai. Jesus, não, quem me vê a mim, vê o Pai. Hoje eles querem ver o Pai. Quem vê Branham, vê o Pai. Alguém diz, mas eu não posso. Você lê a própria mensagem com a atração sobre a montanha 148, e você vai ver que o irmão Branham está falando ali que no Monte Pôr do Sol, Deus e Cristo foi um. Agora você tem que saber qual é o Cristo que estava ali. Não era Jesus, era Branham. Deus e Cristo são um.
Foi para isso que ele veio ali provar no Monte Pôr do Sol. Ele veio de cabeleira branca para provar que Deus e Cristo são um. É a mesma coisa que você poderia ver lá atrás. Deus e Jesus eram um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Só que William Branham não podia falar isso. Era mistério também. Era mistério, ele não podia falar. Ele falou até demais para nós. Ele falou do HM, ainda que ele pôs o nome de Billy Graham, o nome de Abraão, e não pôs o nome dele. Mas para a esposa de Cristo, não precisa pôr o nome. É só falar, ela sabe. Ela tem discernimento espiritual. Ela não tem interpretação. Não precisa interpretação. Você sabe que quem manifestou o ministério de Elohim e que recebeu o HM foi Branham. Não foi outro. Então, para nós, a mensagem não é mistério. 7º selo não é mistério, 3ª puxada não é mistério, 7 trovões não é mistério. A mensagem não lhe é segredo mais. Uma vez era segredo. Quando eu namorava Jesus, a mensagem era um segredo para mim. Eu não sabia nada. Mas um dia eu casei com ele. O problema hoje olha para vocês verem que é errado descobrir o mistério da moça, do moço, de solteiros. Não se deve descobrir o segredo. Isso tem que deixar para o casamento. Mas como nós estamos num século avançado, que se não descobrir, diz, o que você é? Você é homem. E talvez a própria moça aperte o rapaz que ele tem que cair com ela. A moça também apertou o lembrana. Você não fuma? Então você não é homem. Me dá um cigarro aí. Ele foi pôr na boca, não conseguiu pôr na boca. Tem que mostrar para ela que você não é homem para ela mesmo. Você não é homem para ela. Saiu chorando. Um rapaz chorando porque não fumava. E tentou fumar. Para provar para a moça. Você não tem que provar para quem não é de Deus. Para quem é de Deus, você não precisa nem provar. Você falou, ele creu. Agora, tinha que provar. E hoje está assim também para provar. Para você provar que é homem. Tem que desonrar a moça antes do casamento. Jesus não foi este homem. Nós nem ficamos sabendo o mistério dele. Antes. Quando namorava, não fiquei sabendo nem o nome dele. Que é o novo nome. Eu não fiquei sabendo. Para te apertar mais um pouco. Esse parágrafo 100 da mensagem Jeová Jireh, 3ª parte, fala da noiva gentia. E que Deus daria um nome gentil para um homem, o nome dele para um gentil. Para que isso? A noiva gentia e Deus com o nome gentil. Isso quer dizer, se você não aceita aquela mensagem, você não casou com ela. Você não deve saber o segredo mesmo, não. Você não casou com Cristo. Se casou, você sabe que é depois de casado é que desvenda o mistério. Muitas vezes o solteiro, olha, não mostra nem o que é. Encobre bem, falsifica bem, a menos que tenha muito tempo de namoro para poder descobrir, porque, do contrário, você acaba não sabendo o que é aquela moça, o que é aquele rapaz. A moça não sabe, depois que casa, eu pensava que era diferente. Você pensava que era diferente, porque você não conhecia o mistério. Cristo também era assim. Durante 7 eras da igreja, a igreja só em namoro com a palavra, mas não sabia o que a palavra era, até que a palavra manifestou em carne no entardecer, aí você ficou sabendo até o nome da palavra no entardecer. Que você sabe o nome da palavra quando ela veio lá em Nazaré, quando ela veio em Belém da Judéia? O nome da palavra era Jesus. Mas o que São João falou? No princípio era o verbo, palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora aquele verbo, que é a palavra, tinha um nome. Por isso Apocalipse 19, verso 13, quando Cristo vai descer para o milênio, tem nome. É o verbo. Só que para o eleito não precisa. Ou você diz, eu tenho encontrado pastores, então é o verbo, é Jesus. Não está escrito assim.
Está escrito que é o verbo de Deus. E esse verbo é exatamente do século 20. É esse verbo. Deus se fez carne no século 20. É esse verbo. A palavra, o verbo de Deus que se fez carne, Malaquias 4. Ele diz, Malaquias 4 se fez carne. É Branham pregando, ele diz, Apocalipse 10:7 se fez carne. Agora o problema é que eu creio nisso. E quando ele se fez carne, aqui no entardecer, ele não chamou Jesus. Ele chamou Branham. Ele se fez carne num outro homem. Por isso é o nome que ele subiu, um nome de vitória. Por isso Branham não é nome de derrota, é nome de vitória. Se você tem sido derrotado por credos e dogmas e por interpretações de ressurreição isolada do irmão Branham, é falta de eleição. Porque Branham é nome de vitória. Branham é nome de revelação. Quando você toma esse nome, as pessoas te odeiam. Hoje ninguém odeia quem toma o nome de Jesus. Me diga aí. Você recebeu o nome de Jesus, estou sofrendo por causa de Jesus. Não, você está mentindo. Ninguém está sofrendo hoje pelo nome de Jesus. Não está sofrendo, não tem artista aí com o nome de Jesus, cantando, quase sem roupa. Tem Jesus. Não, ninguém está sofrendo pelo nome de Jesus. Jogador de bola, carregando o nome de Jesus. Você vai sofrer se você carregar o nome Branham. Se você carregar, eu creio em Branham, Deus veio em carne. No amanhecer chamou Jesus e me salvou. No entardecer, ele chamou Branham e me revelou. Branham não é para te salvar, é para te revelar o que Jesus te salvou. Jesus te salvou, foi um sacrifício, foi o sangue. Mas aqui nesse tempo não foi preciso sangue, porque o cordeiro tinha saído do trono. O que precisava é a palavra ser aberta. E ela foi aberta e revelada para você. Amém. Eu tenho que terminar aqui. Somente isto. Porém, quando esse Espírito Santo, a palavra genuína entra em você, então, irmão, a mensagem já não lhe é segredo. Eu tenho que separar aqui. Por que a mensagem é segredo? É porque o Espírito Santo não entrou em você. É porque a genuína palavra não entrou em você. Então é segredo. A mensagem é segredo. O último eleito é segredo para você. Você não sabe quem é o último eleito. É um segredo. Terceira etapa, terceira puxada é um segredo. Você não sabe o que é, pois o Espírito Santo, a palavra genuína não entrou em você. Você não sabe. Mas se entrou, você tem que entender isso. Pode ser a pessoa mais simples. Você vai perceber isto. Se o Espírito Santo entrou, a palavra genuína entra em você, então a mensagem já não lhe é segredo. Você a conhece, irmão, porque está tudo claro frente a você. Aleluia! Glória a Deus! Amém! É irmão Branham falando daqui. Está tudo claro diante de você. Aí ele diz, eu amo, porque ele primeiro me amou. E comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Ele me amou e me revelou sua palavra. Ele não te amou? Se ele te amou, ele revela a sua palavra. A mensagem não pode ser segredo para você. Agora, quando isso acontece, eu tenho mais 2 tópicos aqui para ler, eu preciso de ler. Deus nos tem separado. Muitas vezes é que nós queremos viver enrolado. Nós queremos viver misturado. E Deus tem separado os dele. Então nós vamos perceber se nós somos separados ou não. Porque, você quer separar? Irmão Branham pregou a mensagem unidade, que é para unir então, mas aqui ele está pregando separação. E ele pregou uma mensagem também, separação da incredulidade. Não é só você ver, ele pregou unidade. É para mostrar para você uma coisa, um lado. O outro lado, se você não se separar, você não está unido com Deus. Se você não se separar da incredulidade. Abraão não teria nem um filho se ele não tivesse separado da incredulidade do justo Ló. E tem muita gente justa na mensagem. Se há um povo justo, está na mensagem. O justo Ló. Mas não tem eleição. É o irmão Branham que fala que o Ló não era eleito. Não sou eu. Leia a mensagem do profeta do século XX. Ele está falando ali. 148. A união invisível da noiva. Assim também nós podemos estar agradecidos como peregrinos, como Abraão. Nos separamos
das coisas do mundo e de todos os associados. O problema está aí. É o que nós separamos das coisas do mundo, mas não conseguimos separar dos associados. Aqueles irmãos que estão ligados às coisas que prejudicam a revelação da palavra. Estamos separados das coisas do mundo e de todos os associados. Abraão foi um peregrino. Deus nos tem separado de todas as religiões mortas. Irmão, pelo amor de Deus, se você não entender que quem é batizado em Trindade é morto, uma religião morta, se você não entender que quem está na primeira e segunda etapa, que não conhece ainda que o Cordeiro saiu do trono, que o último eleito entrou, que a terceira etapa do profeta já cumpriu, que os 7 trovões já foram revelados, que o novo nome já foi manifestado na terra desde o tempo dessa revelação, porque foi William Branham que disse que o novo nome seria revelado nos trovões, e o mesmo William Branham disse, os trovões foram revelados nos 7 selos. Se você não aceita isto, está provando que você nunca vai sair das religiões mortas. E Deus não tem te separado. Eu estou falando através da nação agora. E eu também. Todos os credos mortos. Para quê? Deus nos separou para nos abrir uma nova terra, uma nova mensagem para este dia. Isso daqui é 1965. A união invisível da noiva, 148. Olha no 149. Pentecoste se secou e morreu. Como Lutero e Wesley e o resto deles. Não é mais do que um grupo de igrejas congregados. Gente boa ainda está aí. Isso tem que ser reticência. Aí ele diz assim, saiam. Tem gente boa lá no pentecostalismo. Ele diz, saiam. Se não sair, é porque não tem, mas ele diz que tem. E por isso que eu saí, você saiu. Ele estava dizendo, saiam. Tem gente boa aí. Eu estou dizendo aqui também, tem gente boa na primeira e segunda etapa. Não se nega. Tem gente boa, tem gente honesta, gente sincera na primeira e segunda etapa. Mas saiam. Não quer sair? Então você vai continuar na religião morta. Religião morta hoje, para Deus, não é pentecostalismo que está batizando em nome de Trindade, não. Religião morta, hoje para Deus, é aqueles que deveriam ter a luz que Deus mandou no entardecer, revelou os selos e eles rejeitaram esta revelação. Então ali está a religião morta. Depois que a terceira etapa foi manifestada, tudo mais é morto. É tão morto que eu duvido que você tem prazer em escutar um morto. É tão morto que eu duvido que você ainda fica passando a mão na cabeça dele. Está tão morto. Para te falar claro agora, de um defunto mais novo. Faz 8 anos que morreu. Porque Deus despertou essa terceira etapa no Brasil. E você fica passando a mão na cabeça de defunto. Coitadinho dele. Gente boa. Saiam! Gente boa ainda está ali. Saiam! Será que não percebemos isto? Eu preciso perceber. A religião morreu. Ela virou defunto. Se a religião morreu, o pregador morreu, o pastor morreu, o crente morreu. E se tem um eleito, sai daí, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. É alguém que está dormindo só ali, o morto não levanta não, irmão. É Bíblia. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. E Cristo te esclarecerá. Cristo é a palavra revelada do dia em William Marion Branham. Esta palavra te revelará, te ilumina. Mas o que tem que fazer? Ah, mas é o defunto. Ele é tão bom. Foi tão bom. Glória a Deus. Mas morreu. A igreja foi tão boa. A lei foi tão boa. Mas se eles não deixassem a lei de lado e pegassem a graça,
Porque tudo que estava na lei estava dentro da graça agora. A primeira e segunda etapa foi boa. Mas ela não tem vida mais sozinha. Tudo que foi primeira e segunda etapa está dentro da terceira. Se você quiser uma palavra viva, tome a terceira, porque a primeira e segunda está morta. É maná de ontem. Para o irmão Branham, em 1962, ele diz, olha, acabou. Se aquilo que o senhor mostrou para mim, ali no Rio Ohio, for tudo, senhor, está terminado. 56 pondo-nos ao lado de Jesus. Ele diz, está terminado. Aí Deus abriu a terceira etapa. Quando abriu, ele disse, senhor, é minha morte? Não. É uma parte adicional do seu ministério. É uma coisa que eu não tinha te mostrado até agora. Agora estou te mostrando. Parece morte. Porque eu vou ter que me separar de tudo. E os homens do evangelho completo, os homens de negócio do evangelho completo, também, eles vão te deixar. Eles não vão querer. E os meus amados irmãos, muitos vão te deixar também. Pouca gente. Eu esqueço a mensagem que eu estava lendo hoje, que o irmão Branham estava falando, olha, é uma mensagem que tem ali. 12 pessoas. A hora que o irmão Branham, é numa visão do irmão Branham, a hora que ele fosse pregar, diz, olha, o irmão Branham mesmo diz, então vai ficar só 12. Aí que Deus falou para ele, quantos existia no tempo de Cristo? Era só 12? Parou ainda para ouvir, e um era o diabo ainda. Para ouvir a mensagem do William Branham, não pensa que vai ser milhares de pessoas, não. É grupinhos pequenos, irmãos. É nisto, é do jeito que vocês estão. É gente aí fora com fome desta mensagem. E não é porque eu prego, porque eu não entendo de nada na vida. Eu só prego porque eu leio e prego o que está aqui escrito. E eu creio nisso aqui de todo o meu coração e prego para vocês. E eu quero ver se tem alguém que pode falar contra isso. Está na mensagem. Para falar contra, você tem que falar contra o próprio homem que a revelou. Foi Deus num profeta. Você vai falar contra Deus. Se você falar contra, o último eleito não foi o William Branham, o William Branham mostrou isso para nós. Era o último naquele dia. Quando o último entrar, a coisa será revelada. E foi com ele que foi revelado tudo. Amém? Eu sei que eu tenho mais aqui, mas eu vou parar. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de poder ver essas mínimas coisas. É tão bom, Senhor, comer um manjar espiritual deste. Estamos agradecidos ao Senhor por esta palavra. Como é bom saber que a mensagem não é segredo para nós, Senhor. 7 selos não é segredo, 7 trovões não é segredo, último eleito não é segredo, novo nome não é segredo. Novo nome, Senhor, é porque o Senhor veio num outro homem, então tem outro nome. Esse não é segredo para nós. O Senhor veio e deu o seu nome para um gentil chamado William Branham. Seu nome estava ali. Não é segredo para nós o novo nome. Não é segredo para nós, Pai, o Cordeiro ter saído do trono. Não é segredo para nós não haver mais sangue no propiciatório. Não é segredo. Não é segredo para nós saber que o Senhor não responde mais às orações. Está escrito a mensagem do seu profeta, tão clara para nós, Senhor. Com a atração sobre a montanha, 155, 156, Ele não pode te curar mais. Ele não pode te salvar, porque Ele já fez. Senhor, nós cremos nesta verdade. Eu já estou salvo, eu já estou curado, já estamos abençoados. Nós oramos hoje por uma bênção que já foi nos dada no Calvário. Estamos dizendo, já recebi. Se não tem sangue no propiciatório, mas o próprio Cordeiro que veio converter em leão, ele é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. Ele tem se manifestado em cada era e manifestado agora nesse último dia, depois que manifestou no profeta, agora manifesta no corpo místico do Senhor Jesus, que é a sua igreja na terra. Estamos agradecidos por isso, Pai, e que esse corpo é composto de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Deus, deixa-nos ver onde estão estes mestres, esses pastores, estes evangelistas, estes apóstolos, porque o profeta nós conhecemos que foi William Branham,
Mas onde estão agora os ministérios que compõem o ministério da esposa de Cristo nesse dia final? Onde estão aqueles que vê os trovões? Onde estão aqueles que já viu a terceira puxada? Onde estão aqueles, Senhor, que já viram o Cordeiro sair do trono? O novo nome, onde estão? São esses que pertencem ao corpo desse ministério do último dia, que a noiva teria esse ministério. E estamos inclusos nesse ministério. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém.